a produzir. Agora, se essa terra ficar improdutiva, aí foi um crime. Aí foi um crime. Senhor Lutzenberg, temos muito prazer em tê-lo aqui conosco. Por favor, venha para a mesa das testemunhas. Senhor presidente, o Banco Mundial está financiando um projeto, o Polo Noroeste, um projeto de 1,6 bilhão de dólares. Eu gostaria que o Congresso soubesse que o Banco Mundial impôs condições para sua adesão, como, por exemplo, a de respeitar as reservas indígenas e a de não fazer esquemas de colonização em áreas de solo inadequado. E esses acordos estão sendo desrespeitados pelo nosso governo. Eles têm sido escandalosamente desrespeitados. Por isso, na verdade, o Banco Mundial deveria agora parar de fornecer fundos para esse projeto. Ele estaria dando, então, um importante sinal, um marco para o maior desenvolvimento da Amazônia. Um ponto de especial preocupação é a rodovia BR-429. A construção dessa rodovia e o assentamento de 8.000 a 10.000 lavradores naquela área constituem violação direta de duas das cláusulas do acordo de empréstimo entre o Brasil e o Banco Mundial. Em 1985, a BR-429 foi deslocada mais para leste, a fim de contornar a reserva dos índios Urueu-Uauau. Mas algumas das estradas secundárias chegaram até aos limites da reserva e contribuíram para levar doenças aos índios e ameaçar o que antes era um tipo de vida inocente e muito isolado. A estrada foi concluída no verão de 1985 e quase imediatamente começou a ser derrubada e queimada a floresta em áreas de solo muito pobre próximas da estrada. Por essa razão, indagamos ao Banco Mundial em Washington por que eles haviam permitido que tal acontecesse, quando o acordo de empréstimo tinha cláusula específica contra aquilo. Nossa crença era que, ao invés de procurar dizer claramente que não construíssem uma estrada, e não tenho muita certeza de que tivéssemos esse grau de influência no Brasil, era muito mais importante estimular os brasileiros a executarem um estudo adequado de impacto ambiental, a fim de se poder avaliar devidamente os prováveis efeitos dessa estrada. E isso foi acordado. E é isso que eles estão fazendo agora. O senhor acha que em 1984 o banco poderia ter solicitado aquele estudo de impacto ambiental antes da estrada prosseguir? Não sei. 2 anos mais tarde, o estudo de impacto ambiental estava ainda em andamento e tanta floresta tinha sido derrubada que isso atraiu a atenção de um especialista em análise de desmatamentos por meio de fotografias feitas por satélite. Escolhemos essa rodovia 429 para termos melhor noção do que está acontecendo nas florestas desta parte de Rondônia e para termos uma melhor interpretação dos dados do satélite que estamos constantemente analisando. É verdade que, recentemente, vocês afirmaram que a taxa de desmatamento está dobrando a cada 2 anos? Na verdade, está muito perto disso. Em 1985, nós calculamos com base em imagens deste tipo que mais de 11% do estado tinham sido desmatados, a maior parte disso nos últimos 2 ou 3 anos. As partes claras são de desmatamento ao longo da rodovia principal BR-364. E como isso estava aumentando visivelmente de ano para ano, nós perguntamos se isso tinha sido estimulado pela pavimentação da estrada.
Este gráfico, resumindo nossa análise por satélite nos últimos anos, mostra que foi entre 1984 e 1985 que o desmatamento teve o maior impacto no estado, e foi precisamente nessa época que a BR-364 foi pavimentada. À luz desse recente gráfico da NASA, pergunta-se se o banco agora se arrepende de ter feito o empréstimo para o Polo Noroeste. Não, acho que não nos arrependemos. Acho que o significado da sua pergunta é uma relação de causa e efeito. Porque a estrada foi pavimentada, houve um aumento da migração. Talvez a pavimentação da estrada tenha tido algum efeito sobre isso, mas duvido que tenha tido muito efeito. Na área onde filmamos Renato pela primeira vez, os resultados da colonização agora eram evidentes. Em 1986, 80% dos vizinhos de Renato tinham vendido ou abandonado suas terras. E 29 glebas localizadas na estrada de acesso à propriedade de Renato tinham sido compradas por uma única família. De fato, a maioria dos lotes parecia estar sendo mantida para fins especulativos, não para agricultura. Na corrida pela terra, que foi desencadeada pela pavimentação da BR-364, é isso que aconteceu com as pessoas que nós filmamos 5 anos atrás. Aqui temos os restos da casa do Renato, que nós filmamos com a família plantando café. Sobram alguns pés de café lutando pela sobrevivência, mas a terra está completamente abandonada, mantida para a especulação. De fato, 14 lotes vizinhos já foram comprados pelo cerealista local. O mesmo homem que mais adiante já juntou, formando uma fazenda, outros 16 lotes. Na grande fazenda onde filmamos esta cena, tudo o que restou da casa foi um cofre enferrujado e seus vastos 2.000 hectares desmatados, abandonados a invasores. Além disso, o maior agricultor de Rondônia tinha acabado de destruir a maior parte de seu cacau, café e borracha. Aqui nessa área são 2 áreas de 100 hectares cada uma. 200 hectares de seringa foram derrubadas. E plantou o que aqui? Por enquanto, só deixamos a seringa remanescente, que estão imunes às doenças, e plantamos pasto. E o problema central era você estava incentivado, entra aqui 12 anos atrás, quando não tinha pesquisa suficiente para saber se a agricultura vai dar bem em Rondônia ou não, hein? Sim, naquela época se desconhecia totalmente o comportamento de qualquer tipo de lavoura. Com o incentivo da Sudévia e da CEPLAC é que nós nos envolvemos na lavoura de cacau e seringueira em primeiro lugar. E hoje constatamos que não vai nenhuma nem a outra. E tinha um tempo quando você era o maior agricultor nessa área, né? Houve uma época que eu acho que era o maior do estado, sim. Então, realmente é um desastre total. É um desastre não só para a empresa, como para o próprio estado. Em Porto Velho, capital de Rondônia, o governador falou sobre a crise na colonização durante uma entrevista em 1986. Acredito que é uma grande oportunidade para todos nós com relação a esta grande problemática que o estado de Rondônia enfrenta hoje, que é principalmente a devastação do nosso estado. O estado de Rondônia hoje ele está sendo atropelado por esta migração que chega aqui na base de 180 mil por ano. E talvez este ano nós atinjamos 200 mil. Porque são migrantes necessitados. São pessoas que vêm em busca de dias melhores. São pessoas que foram expulsas de outros estados porque lá já não tinha mais espaço para eles.
Queremos que o Banco Mundial saiba, que vocês todos saibam, que vamos estar de volta aqui no próximo ano. Em todo o território dos Estados Unidos estão acontecendo agora 75 demonstrações como esta. O Banco Mundial quer que acreditemos que quando eles ajudam a financiar os projetos que estão destruindo a floresta, eles estão ajudando a gente dessas florestas. Agora, isso é uma grande mentira, uma mentira infame. O contrário é que é verdade. A gente que vive na floresta tem interesse na sua preservação. As pessoas que vivem lá querem que ela seja preservada. Esse é o meio de vida. O Congresso americano já estava cedendo aos defensores do meio ambiente. O orçamento de outubro de 1986 cortou as contribuições dos Estados Unidos aos bancos multilaterais em mais de 20%. A redução dessa porcentagem acho que poderia ser considerada uma espécie de tiro de advertência. O Congresso já se aborreceu. E se não tivermos um estudo ambiental mais adequado sobre os empréstimos e os projetos dos quais eles fazem parte, é provável que todo o dinheiro esteja em perigo. Não muito depois, no Hotel Sheraton Carlton, o presidente do Banco Mundial admitiu os erros do banco. Inevitavelmente, o banco também falhou. Por exemplo, um projeto brasileiro mais recente, o Polo Noroeste, foi um caso típico de correto esforço ambiental que deu errado. O banco interpretou mal as realidades humanas, institucionais e físicas da selva e da colonização. Em alguns casos, a dinâmica da colonização fugiu ao controle. Foram incluídas medidas protecionistas para resguardar as frágeis terras e gente das tribos. Elas não foram medidas ou acompanhadas. O Polo Noroeste deixa muitas lições. First, we're creating a top-level environmental department to help set the direction of bank policy. At the same time, new offices in each of the 4 regional technical departments. Naquele verão, a fumaça em Rondônia foi pior do que nunca. Mas foi durante os verões de 87 e 88 que Alberto Setzer, cientista brasileiro que havia trabalhado na unidade de desmatamento da NASA, começou a desenvolver uma nova técnica destinada a acabar com as queimadas. Alberto Setzer tinha esperança de utilizar satélite para localizar as queimadas suficientemente depressa para permitir a punição dos fazendeiros. Em 1989, as antenas do Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, São Paulo, diariamente recebiam fotos de todas as queimadas. 2 horas depois, a posição exata das queimadas já estava sendo transmitida por telex. Esse é um equipamento que está sendo utilizado para fazer a vigilância das queimadas na região da Amazônia. Ele foi feito aqui no INPE como parte de um sistema que inclui a recepção das imagens do satélite, o processamento delas e o envio dessas coordenadas geográficas onde estão as queimadas diariamente, praticamente em tempo real. Como o equipamento envia detalhes das queimadas? Bom, nós estamos vendo aqui na tela do equipamento uma reprodução das coordenadas geográficas que estão sendo enviadas para diferentes escritórios, delegacias regionais do IBAMA e de outros órgãos de meio ambiente do Brasil. Cada conjunto de números que aparece na tela corresponde a uma queimada diferente que ocorreu no dia 20 de agosto só no estado de Mato Grosso. São, portanto, centenas delas. O que nós estamos vendo na impressora é uma listagem dessas queimadas exatamente igual a que está sendo recebida pelos escritórios do IBAMA e de outros órgãos de meio ambiente pelo Brasil. E temos aqui na tela uma imagem mostrando a localização das queimadas. Podemos acompanhar aqui o contorno do estado de Mato Grosso.
E cada ponto branco desses corresponde a uma grande queimada que estava ocorrendo quando o satélite produziu essa imagem. Durante a época das queimadas de 1989, Setzer checou o sistema intensamente com vários cientistas da Europa e dos Estados Unidos. Pelas nossas informações, o satélite está registrando todos os focos de queimada. Nós verificamos as informações do satélite com dados de campo e obtivemos um acerto de 100% quanto a essas informações. Essa tecnologia significa que vocês poderão acabar com todo o desmatamento ilegal? Bom, ela é uma ferramenta em potencial que, se for utilizada com este sentido, poderá acabar com os desmatamentos. É uma questão de implementar esta tecnologia. Isso dependia da Polícia Florestal, que utilizava helicópteros arrendados e pagos com empréstimo do Banco Mundial. O agente florestal era precedido por um policial armado com uma submetralhadora. O senhor vai comparecer nesse endereço aqui, sexta-feira, às 15 horas. Então nós vamos deixar uma notificação com o senhor, certo, tá? Para ele comparecer na sexta-feira. Na sexta-feira? Isso. Positivo. E ele deve levar, Haddad, eu sou o responsável pela unidade aqui de Tucuruí. Certo, é o responsável. Ele deve levar documentação, ou seja, autorização de desmate. Se ele tiver essa autorização, ele vai trazer de volta as motosserras. O senhor entrega para o seu Dirceu. Positivo. Durante o ano de 1989, a técnica de controle das queimadas foi inteiramente aprovada. Mas a maioria das multas nunca foi paga. E o governo não tinha a decisão política de exercer pressão sobre os fazendeiros, especialmente se fossem abastados ou se tivessem apoio político. Hectares. 81.082 centavos. 81,82. A empresa tem 30 dias para recolher a multa ou entrar com recurso, né? Só a Fazenda 3T queimou 40 quilômetros quadrados naquele verão, mas ela tinha licença do governo para isso. E assim terminou 1989 com a tecnologia para pôr fim ao desmatamento devidamente testada, mas com a decisão política ainda incerta. Enquanto a década de intenso desenvolvimento de Rondônia caminhava para o fim, o rio Jamari, onde filmamos as primeiras sondagens 10 anos atrás, está agora bloqueado pela enorme represa de Samuel. E muito da floresta dos índios está coberta pela água. O pequeno povoado de Mirante do Serra cresceu rapidamente, tornando-se uma cidade de comércio intenso. Enquanto a cidade de Ouro Preto está se tornando um centro industrial. E a estrada BR-429, que filmamos iniciando-se na Floresta Virgem, é agora a principal rodovia em direção à Bolívia. Mas a principal conclusão da década foi a de que 60% das terras desmatadas se tornaram pasto ou mato sem serventia, já abandonadas e retornando à condição de floresta primária. Philip Fernside é um cientista que trabalha para a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Estamos controlando os solos aqui de Rondônia desde 1981.
A produtividade das pastagens diminui e dá muito trabalho controlar as ervas daninhas. E é mais fácil simplesmente deixá-las voltar a ser floresta secundária e desmatar mais floresta em outro lugar. O Brasil está jogando fora a oportunidade de usar a floresta de maneira racional e a está usando para uma atividade que produz apenas uma pequena quantidade de carne em uma década ou quase. No final de 1989, o povo de Mirante do Serra veio todo para a cidade para votar pela elevação de Mirante à condição de município. Mas, de todos os colonos que filmamos no começo da década, o único que ficou foi Goiano, o vizinho de Renato. Perguntamos como tinha sido a década para ele. Depois de 10 anos, eu piorei mais, porque peguei uma terra pelo governo, então a proposta era de ajudar com tudo, né? Toda assistência. E eu não tive assistência nenhuma, só peguei muita malária. Então a situação desses 10 anos para cá tem piorado cada vez mais. Goiano agora vive em um cortiço numa cidade próxima. Porque depois de uma década do maior programa brasileiro de colonização e agrícola, 3/4 da população de Rondônia vivem agora nas cidades, grande parte dela em cortiços. Por exemplo, este conjunto habitacional foi construído para migrantes com a ajuda do governo do estado, mas sem rede de esgoto, sem água encanada e sem coleta de lixo. Perguntamos a José Lutzenberger como ele resumiria o que aconteceu em Rondônia durante os anos 80. Pois eu diria que quando se iniciou o projeto de colonização de Rondônia, a intenção expressa era criar aqui um mundo melhor para gentes, para pessoas marginalizadas e pobres no sul e em outras partes do Brasil. Mas veja que temos aqui a mesma miséria, a mesma marginalização, uma vila extremamente feia e pobre, e essa mesma gente com tão pouca esperança como tinha lá. Mas foi desencadeado um processo irreversível de destruição na floresta que, se não for invertido rapidamente, levará certamente a calamidades climáticas mundiais indescritíveis. Quando lidamos com sistemas complexos, como o ser vivo, como o sistema climático do planeta, como a grande floresta, nós não podemos continuamente fazer extrapolações lineares. Esses sistemas aguentam muito abuso, mas até certo ponto, depois do qual pode acontecer um colapso. A floresta poderá entrar em colapso muito antes de destruirmos mais de 20% ou talvez 30%. Vamos usar uma imagem. Suponhamos que eu sou um anãozinho aqui nessa ponta dessa régua, desse pente, que estou empurrando. A minha experiência passada me diz que eu posso continuar empurrando, posso até acelerar a coisa, até que, repentinamente, ele cai. Então, será tarde demais. Eu tenho medo que nos encontremos muito próximos de um ponto de colapso. Mas não exatamente, pois em 15 de março de 1990, um novo presidente tomou posse em Brasília. E quando Fernando Collor de Mello recebeu seus novos ministros, José Lutzenberger era seu secretário do Meio Ambiente. Mais tarde, no quarto de seu hotel, perguntamos a Lutzenberger o que ele planejava fazer a respeito do desmatamento. Pois, pela primeira vez, nós temos no Brasil uma situação completamente nova no que concerne a Amazônia. Temos um governo que realmente tem a intenção de agir no sentido de salvar a grande floresta.
e temos os instrumentos. Temos as imagens de satélites que nos chegam todos os dias e mostram todas as derrubadas, todos os incêndios. 2 ou 3 horas depois da chegada das imagens, os helicópteros do IBAMA podem estar a caminho. O senhor acha que conseguirá reduzir as queimadas de maneira significativa neste verão? Pois eu estou convencido que teremos êxito, porque existe realmente a vontade de nossa parte do governo de agir.